Olá, professora Tina Brandão, aula de língua portuguesa, 6º ano. Hoje nós vamos falar sobre sintagma nominal e sintagma verbal. Peguem as canetas, os lápis e vamos lá. Sintagma verbal e nominal. Primeiramente, o que é um sintagma? Sintagma são palavras que mantêm uma dependência entre si. Essas palavras elas formam uma unidade de significado quando colocadas em ordem. Para a gente estudar o sintagma verbal e nominal, nós vamos primeiro rever alguns conceitos e algumas definições. Então, nós precisamos saber primeiro, relembrar, na verdade, o que é um verbo. Verbo é toda palavra que indica ação. Nós temos o exemplo correr, pensar, pular, dançar. E nós também indicam estado, ser, estar, sentimentos, amar, fenômeno da natureza, chover, trovejar, relampejar, entre outros. Os verbos eles se flexionam em pessoa, número, modo e tempo, como nós estudaremos nos slides a seguir. Nós temos 2 grupos distintos. Vamos pensar que nós temos 2 times. De um lado, eu tenho o time dos nomes. Então, toda vez que eu falar nome, eu estou me referindo a substantivo, que nós já estudamos no vídeo passado, ao artigo, ao adjetivo, ao numeral ou pronome. E quando eu falo no grupo dos verbos, eu estarei me referindo a verbo e advérbio. Certo? Então, de um lado eu vou ter o grupo dos nomes, substantivo, artigo, adjetivo, numeral e pronome. E do outro lado eu terei o grupo dos verbos, verbo e advérbio. São conceitos que nós precisamos relembrar para conseguir compreender a nossa aula de hoje. Também lembrando que é uma frase, nós temos aí a frase nominal e a frase verbal. O que é uma frase? É toda a expressão cheia de significado, seja ela apenas uma palavra ou o sintagma completo. Então, nós temos aí a frase nominal. O que é uma frase nominal? É uma frase composta apenas por nomes. Lembram? Quando eu falar em nome, estou falando de quê? Exatamente. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome. Ao exemplo de frases nominais, vamos ver. Atenção, menino. Coisa estranha. Que bonito. Sinistro. Belo trabalho. Que confusão. Bom dia a todos. Rápido, por favor. Então, eu tenho aí várias frases nominais compostas apenas por nomes. Vocês podem perceber, olha, vocês vão encontrar aí adjetivos, vão encontrar substantivos, vão encontrar pronomes, certo? Então, essas são as frases nominais. Vamos ver agora as frases verbais. É o oposto da frase nominal. Contrariamente à frase nominal, uma frase verbal é a frase que apresenta verbos em sua composição. Mas atenção, eu não disse que é uma frase composta apenas por verbos. Eu disse que ela tem verbos em sua composição. Olha os exemplos. Meu filho comeu o bolo todo. Nós temos aí um pronome possessivo, nós temos alguns substantivos, mas também eu tenho verbo, que se configura como sendo o núcleo dessa primeira frase, certo? Então, na frase verbal, eu vou ter verbos e nomes. Na frase nominal, apenas nomes. As frases verbais, nomes e verbos, ok? Lembrando, frase, oração e período. Já falei um pouquinho sobre frase. Olha só, uma frase constituída de apenas uma palavra. Moça, eu estou lá no supermercado e eu vejo a moça da seção passando e eu quero perguntar alguma coisa. Então, eu chamo, moça. É uma frase? Sim, é uma frase.
Por que é uma frase? Porque tem o sentido completo e está expressando uma ideia, certo? Se a minha frase ela tiver um verbo, aí eu já vou ter uma oração. Olha o segundo exemplo. O homem pediu socorro. O verbo ele está em vermelho, tá? Está em vermelho. Dá uma olhadinha aí. O homem pediu socorro. Qual é o verbo? Pedir, né? Flexionado, o homem pediu socorro. Então, eu tenho aí a frase ou membro da frase que possui um predicado. Vou falar um pouquinho para vocês à frente, tá certo? Então, na primeira frase eu tenho apenas a palavra moça. Quando eu insiro um verbo nessa frase, eu vou ter uma oração. Eu poderia colocar: a moça pediu socorro. E se eu tiver mais de um verbo na minha frase, eu vou ter um período. Esse período ele pode ser um período simples, com um único verbo, ou ele pode ser composto. Se eu tiver apenas, eu posso ter uma oração, no caso vai ser o sentido, será o período simples, e se eu tiver mais de uma oração, eu vou ter o período composto. Olha só o nosso exemplo. Cantei, dancei e depois dormi. Eu tenho aí nesse período 3 verbos, certo? Cantei, dancei e dormi. Mais uma vez, colocando aqui para vocês o que é um sintagma, certo? Conjunto de elementos que constituem uma unidade significativa. Então, são várias palavras que, colocadas em ordem, elas geram significado. Essas palavras, elas vão ter uma relação de dependência entre elas. Ordem e dependência. Vamos ver no exemplo. O menino jogou a bola. Eu tenho aí, logo abaixo, eu tenho a palavra bola, menino ou jogou. Então, eu tenho aí nomes e eu tenho verbo, certo? Colocando na ordem direta, ela fica: o menino jogou a bola. Então, eu tenho o menino, será o sujeito da minha frase, e jogou a bola, o predicado. Sujeito é sobre quem eu estou falando, que é o menino, e as ações do menino constituem o predicado. O que o menino está fazendo? Está jogando bola. Quem está jogando bola? O menino. Essas palavras ela têm uma relação de dependência entre elas. Ou seja, se eu mudo, olha só em vermelho, o primeira palavra, primeira letra, o artigo. Se eu mudo esse artigo, eu também vou ter que mudar o substantivo que vem a seguir, menino. Olha só se eu troco. A menino jogou a bola. Jogou o bola. Não tem como. Por quê? Porque elas têm uma relação de dependência. O artigo aí, ele vai ser determinante para o substantivo. Se eu mudo, troco o artigo o, que é masculino, pelo artigo a, que é feminino, automaticamente eu tenho que trocar também o substantivo. Olha, a menina jogou a bola. O menino jogou a bola. Certo? Vamos ver agora os sintagmas. Sintagma nominal, primeiramente. Lembrando, quando eu falar nominal, estou falando de nome, certo? E quando eu falar de nome, eu estou falando de substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral. Sintagma nominal constitui-se de um nome e seus respectivos determinantes. Geralmente são representados pelo sujeito e pelos complementos verbais da oração. Vejamos um exemplo. O cérebro manda uma ordem para o músculo, entrando aí no campo das ciências. Então, nós temos sintagma nominal, o cérebro. No sintagma nominal, eu vou ter a parte mais importante, que eu chamo de núcleo. Núcleo do sintagma nominal, cérebro. Se eu retiro a palavra cérebro e deixo só o determinante, olha só como fica. O manda uma ordem para o músculo.
Será que eu faço compreender? Não, né? Por quê? Porque a palavra cérebro é o núcleo, ou seja, é a parte mais importante do sintagma nominal. Sintagma nominal, o cérebro. Núcleo do sintagma nominal, cérebro. Vejamos agora o sintagma verbal. Sintagma verbal constitui o predicado da oração em que o núcleo é o próprio verbo. Olha a mesma frase. O cérebro manda uma ordem para o músculo. Sintagma verbal. Manda uma ordem para o músculo. Núcleo do sintagma verbal, manda. É o verbo. Se eu retiro o verbo, olha só como fica a minha frase. O cérebro, uma ordem para o músculo. O cérebro, uma ordem para o músculo. Então, eu não consigo compreender. Logo, o verbo aí é a minha parte principal, é o núcleo do sintagma verbal. Então, eu tenho o cérebro em roxo, sintagma nominal, e mando uma ordem para o músculo em rosa, sintagma verbal. Mais exemplos. Exemplo número 1. Cientistas brasileiras desenvolveram embalagens biodegradáveis. Qual sintagma nominal? Cientistas brasileiras. Qual sintagma verbal? Desenvolveram embalagens biodegradáveis. Núcleo do sintagma nominal? Cientistas. Núcleo do sintagma verbal? Desenvolveram. As embalagens possuem substâncias capazes de interagir com o alimento. Sintagma nominal, as embalagens. Sintagma verbal, possuem substâncias capazes de interagir com o alimento. 3. Todos nós somos diferentes. Sintagma nominal, todos nós. Somos diferentes, sintagma verbal. Ele adora sorvete. Ele, sintagma nominal, adora sorvete, sintagma verbal. Maria Eduarda colabora com as tarefas de casa. Sintagma nominal, Maria Eduarda. Sintagma verbal, colabora com as tarefas de casa. Então, aí estão os exemplos. Depois vocês farão as atividades, separando o sintagma verbal do sintagma nominal, assim como os núcleos, núcleo do sintagma verbal e núcleo do sintagma nominal. Até o próximo vídeo, aguardo vocês!